Pare, não role mais. Ontem meu vizinho João se enforcou. 46 anos, 2 faculdades completas, um apartamento no Morumbi. Sabe o que ele escreveu no bilhete? Eu não vivia a minha vida. Por 46 anos, ele seguiu as regras que lhe ensinaram. Seja bonzinho, trabalhe honestamente, espere pela justiça. E depois ele morreu com R$200 mil de dívida, uma esposa que o desprezava e a certeza de que havia desperdiçado a vida. E tudo porque ninguém lhe contou as verdadeiras regras do jogo, as mesmas que foram ensinadas nas famílias judaicas por 3.000 anos, mas que são guardadas as 7 chaves para todos os outros. Meu nome é Abraão. Meu bisavô sobreviveu ao gueto, construiu um império do nada e não nos deixou dinheiro. Ele nos deixou conhecimento. 15 verdades cruéis que foram transmitidas em nossa família de geração em geração. E hoje vou quebrar meu voto de silêncio. Por quê? Porque vejo pessoas ao meu redor caindo por ignorância das leis básicas da vida. Pessoas como João, que tinha tudo para ser feliz, mas morreu com um nó na garganta e outro no pescoço. Pessoas que seguem cartilhas criadas por quem nunca precisou lutar pela própria sobrevivência. Pessoas que esperam que a vida seja justa, que o trabalho honesto seja recompensado, que a bondade seja valorizada e morrem esperando. Mas antes de revelar a primeira regra, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Segundo, escreva um número de 1 a 50 nos comentários. Esse é o número da regra que você sente que está arruinando sua vida neste exato momento. Vou responder pessoalmente aos primeiros 100 comentários e dar conselhos pessoais direto do Talmud. Terceiro, assista até o final, porque só vou revelar a 15ª regra para aqueles que chegarem até o último minuto. E é essa regra que separa escravos de pessoas livres. Isso vai doer. Tem um ditado na Torá que diz: a verdade dói, mas só através da dor vem a libertação. Você está pronto para deixar de ser uma vítima confortável e se tornar um guerreiro desconfortável? Está pronto para encarar a realidade, sem os filtros cor-de-rosa que te venderam desde criança? Está pronto para admitir que tudo o que te ensinaram pode ter sido uma mentira bem intencionada? Então, pronto, vamos lá. Regra número 1. Ninguém virá para te salvar. Nas famílias judaicas, essa é a primeira coisa que dizem a uma criança quando ela começa a entender as palavras. Nem a mãe, nem o pai, nem Deus, nem o Estado. Ninguém vai te salvar. Você pode rezar, pode esperar, pode ter esperança, mas até você se levantar e andar, você vai apodrecer onde caiu. Eu sei que isso dói. Eu sei que te ensinaram o contrário. Te disseram que se você fosse bonzinho, alguém ia notar. Te disseram que se você trabalhasse duro, alguém ia te valorizar. Te disseram que Deus ajuda quem cedo madruga, que o universo conspira a favor de quem acredita, que tudo tem seu tempo, mentiras piedosas, anestésicos para manter você quieto enquanto a vida passa. Meu tio Shmuel sobreviveu ao Holocausto. Ele tinha 17 anos quando foi levado para o campo de concentração. 17 anos e o corpo de uma criança, porque já não comia direito há 2 anos. Sabe o que ele me disse sobre aquele lugar? Percebi que aqueles que esperaram pela salvação morreram primeiro. Eles ficavam sentados rezando, esperando que os aliados chegassem, que Deus interviesse, que algum milagre acontecesse. E morreram rezando. Os que sobreviveram foram aqueles que fizeram pelo menos alguma coisa todos os dias para sobreviver. Esconder uma migalha de pão debaixo da língua, encontrar um gole extra de água lambendo o orvalho das paredes, aguentar por mais um segundo quando cada célula do corpo gritava para desistir. Não esperavam ninguém, não confiavam em ninguém, salvavam a si mesmos um minuto de cada vez. O Talmud diz: se eu não me ajudar, quem vai me ajudar? E se não for agora, quando? Meu tio tatuou essa frase na memória depois que viu o melhor amigo morrer de fome, com a comida escondida no bolso. O amigo estava aguardando para um dia especial. Que dia especial! Ele morreu antes daquele dia chegar. Morreu esperando o momento certo. Morreu esperando permissão para viver. Você faz a mesma coisa. Espera o momento certo para começar aquele negócio. Espera ter mais dinheiro para investir em você. Espera os filhos crescerem para viver seus sonhos. Espera a economia melhorar, o governo mudar, as estrelas se alinharem.
E enquanto espera, a vida escorre pelos seus dedos como areia. Ninguém vai te dar permissão para viver. Você tem que tomar essa permissão com as próprias mãos. Mas isso não é tudo. Espere até ouvir a segunda regra, porque essa aqui vai contra tudo que te ensinaram na igreja, na escola, em casa. Regra 2. Força é mais importante que gentileza. Chocante, não é? Heresia, diriam alguns. Como pode um homem que fala de sabedoria dizer isso? Mas não te dizem isso na sinagoga. Nas famílias judaicas, porém, te ensinam em casa, longe dos olhos dos outros. Seja gentil, mas primeiro seja forte, porque um fraco gentil é apenas uma vítima conveniente, uma ovelha bonzinha que facilita o trabalho do lobo. Deixe-me explicar com uma história. Uma história real, não dessas inventadas para soar bonita. Meu filho David tinha 16 anos quando isso aconteceu. Ele era um menino bom, educado, sempre ajudando os outros. Um dia chegou em casa com o nariz quebrado, o olho roxo, o lábio partido. Tinha defendido um colega mais fraco que estava sendo espancado por 3 valentões na escola. Perguntei: você ganhou? Ele respondeu com os olhos marejados: não, pai, mas eu estava certo. Eu fiz a coisa certa. Sabe o que eu disse? Estar certo sem força é simplesmente uma bela derrota. Os valentões vão espancar outra pessoa amanhã. Você vai para o hospital hoje e o menino que você defendeu vai te agradecer e esquecer seu nome em uma semana. Onde está a vitória nisso? David me olhou como se eu tivesse batido nele pela segunda vez naquele dia, mas continuei. Ser bom é lindo, meu filho, mas ser fraco é patético. Você quer ajudar os outros. Então seja forte primeiro. Forte o suficiente para que sua bondade não seja confundida com fraqueza. Forte o suficiente para que as pessoas pensem 2 vezes antes de testar você. Forte o suficiente para proteger não só a si mesmo, mas aqueles que você ama. Ele passou os 3 meses seguintes fazendo box todos os dias sem falta. Acordava às 5 da manhã antes da escola e ia para a academia. Socava o saco até as mãos sangrarem, corria até os pulmões arderem. Transformou a dor da derrota em combustível para a transformação. E sabe o que aconteceu 6 meses depois? Os mesmos valentões tentaram intimidar outro aluno. David se colocou na frente, não disse nada, apenas ficou ali parado, com a postura de quem sabe o que pode fazer. Os valentões recuaram sem violência, sem sangue. Apenas a presença de alguém forte que escolhe ser gentil, mas pode escolher não ser. Agora, David é respeitado, não abusado. Ele é gentil e forte, e essa combinação é rara, porque te ensinaram que você tem que escolher. Ou é o bonzinho fraco, ou o malvado forte. Mentira. Os judeus sobreviveram 3.000 anos sendo gentis entre si e ferozes com quem os ameaçava. A Mishnah diz: é melhor ser a cauda de um leão do que a cabeça de uma raposa. Mas eu acrescento: é melhor ser um leão, um bom leão que ruge para proteger, não para destruir, mas que sabe rugir quando necessário. Agora vem a parte que vai virar sua cabeça de cabeça para baixo. Prepare-se, porque essa próxima regra destrói uma ilusão que você carrega desde que aprendeu a falar. Regra número 3. Sua vida não interessa a ninguém. Cruel? Sim. Injusto? Talvez. Verdade? Absoluta. Enquanto você reclama dos seus problemas, as pessoas estão rolando o Instagram, olhando fotos de gatos, discutindo sobre futebol. Enquanto você fala dos seus sonhos com os olhos brilhando, elas estão pensando nas próprias contas, nos próprios medos, nos próprios arrependimentos. Isso não faz delas más pessoas, faz delas humanas. Cada um está travando sua própria batalha, carregando seu próprio fardo, sangrando suas próprias feridas. Ninguém tem energia sobrando para carregar o peso dos outros. E se alguém diz que tem, ou está mentindo ou está te manipulando. Na tradição judaica existe um conceito chamado modéstia, mas não é essa modéstia falsa de fingir que você é menos do que é. É a modéstia real de entender que seus problemas são seus, que suas dores são suas, que sua jornada é solitária. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor. É a compreensão profunda de que você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. E tudo entre esses 2 pontos é sua responsabilidade. Minha avó Sara,
que sobreviveu a um pogrom na Rússia, a perda do marido aos 29 anos, a emigração forçada com 5 filhos, nunca reclamou. Nunca. Eu a vi em situações que fariam qualquer um desmoronar. Vi quando ela não tinha dinheiro para comprar pão. Vi quando ela trabalhou 16 horas por dia, costurando roupas para sustentar os filhos. Vi quando descobriu que tinha câncer e escolheu continuar trabalhando em vez de se tratar, porque não queria ser um fardo. Perguntei a ela uma vez já adulto: vovó, por que você nunca reclamou? Por que nunca pediu ajuda? Por que nunca chorou na frente dos outros? Ela me olhou com aqueles olhos que tinham visto demais, vivido demais, sobrevivido demais e disse: Abraão, quem se importa com as lágrimas de uma velha judia? Todo mundo tem seus próprios problemas. Eu apenas fiz o que tinha que fazer todos os dias em silêncio. E quando o dia acabava, eu agradecia por ter sobrevivido mais um dia. Ela morreu aos 87 anos, cercada pelos filhos, netos e bisnetos que só existiam porque ela foi forte quando ninguém estava olhando. Porque ela não esperou compaixão, porque ela entendeu que a vida não lhe devia nada, mas ela devia tudo a si mesma. Então, pare de esperar que as pessoas percebam sua dor. Pare de esperar que alguém pergunte se você está bem. Pare de esperar reconhecimento, validação, aplausos. Escreva agora mesmo nos comentários: estou parando de esperar por compaixão. Esse é o primeiro passo para a verdadeira força. Porque só quando você para de esperar dos outros é que começa a exigir de si mesmo. E quando você exige de si mesmo, quando para de terceirizar sua felicidade, sua paz, seu sucesso, algo mágico acontece. Você se torna imbatível. Não porque nada pode te derrubar, mas porque você aprendeu a se levantar sozinho. Agora vamos falar de algo que te ensinaram a odiar, a desprezar, a fingir que não importa. Vamos falar de dinheiro. Regra número 4. O dinheiro responde a tudo. Sim, eu sei que te ensinaram que o dinheiro é a raiz de todos os males, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que os pobres são abençoados, que a riqueza corrompe, que o importante é ter um coração puro. Tudo mentira. Mentiras bonitas contadas por quem quer te manter pobre e obediente. O Talmud, que foi escrito por homens que realmente entendiam a vida, diz algo completamente diferente. Onde não há farinha, não há Torá. Tradução: sem dinheiro para comer, você não consegue estudar. Sem dinheiro para se proteger, você vira vítima. Sem dinheiro para ajudar os outros, sua bondade é só teoria. Sem dinheiro, você não é livre. Você não está protegido. Você não pode escolher. Você é escravo das circunstâncias. Meu bisavô costumava dizer algo que escandalizava os vizinhos: um pobre justo é meio justo. As pessoas sussurravam horrorizadas. Como ele pode dizer isso? A justiça não depende do dinheiro. Mas ele explicava: como você pode doar para a caridade se mal tem para comer? Como você pode educar seus filhos se não tem dinheiro para livros? Como você pode ser independente nos seus julgamentos se precisa agradar o patrão para não perder o emprego? Como você pode ajudar alguém quando você mesmo está afogando? Parece cínico. Eu entendo. Te ensinaram que espiritualidade e dinheiro são opostos, que você tem que escolher entre ser rico ou ser bom. Mais uma mentira, conveniente. Tente ser espiritual quando não tiver nada para sustentar sua família. Tente meditar quando seus filhos estão com fome. Tente ser zen quando o senhorio está batendo na porta, cobrando o aluguel atrasado. Espiritualidade de barriga vazia é hipocrisia de barriga cheia. Os judeus entendem isso há milênios. Por isso fomos comerciantes, banqueiros, empreendedores. Não por ganância, mas por sobrevivência. Porque aprendemos que em qualquer lugar que fossemos podiam nos tirar a terra, podiam queimar nossas casas, podiam até matar nossos corpos, mas não podiam tirar nosso conhecimento e nossa capacidade de gerar riqueza. Essas eram as únicas coisas verdadeiramente nossas. E aqui está o segredo que os rabinos sussurram apenas para os seus. Dinheiro não é tudo, mas a falta dele é dinheiro não compra felicidade, mas compra opções. E opções são liberdade. Liberdade para escolher onde viver, como viver, com quem viver. Liberdade para dizer não a trabalhos que destroem sua alma. Liberdade para ajudar quem você ama.
Liberdade para perseguir seus sonhos sem pedir permissão a ninguém. Então, pare de romantizar a pobreza. Pare de fingir que dinheiro não importa. Ele importa. Importa muito. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido vai parar de se sabotar financeiramente com crenças que não são suas. Mas aqui está o que realmente importa. E é sobre isso que até mesmo os rabinos preferem ficar em silêncio, porque essa próxima verdade é tão dura que a maioria das pessoas prefere viver na ilusão a enfrentá-la. Regra número 5. O amor não é garantido. Nem pelos pais, nem pelos filhos, nem por Deus. Chocante, devastador, bem-vindo à realidade. Nas famílias judaicas não se diz, eu te amo 100 vezes por dia. Não porque não amamos, mas porque entendemos que amor não são palavras repetidas até perderem o significado. Amor é escolha. E essa escolha precisa ser renovada todos os dias. E nem sempre é. Por quê? Porque amor não são palavras. Amor é uma escolha. E essa escolha pode mudar. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Os sentimentos mudam. E aquele amor que você achava eterno, garantido, imutável, pode simplesmente evaporar como orvalho sob o sol do meio-dia. Meu pai amava meu irmão mais velho mais do que a mim. Isso era óbvio. Não é que ele não me amasse, mas havia uma preferência clara, inegável. O irmão era mais parecido com ele, mais brilhante, mais carismático. Eu era o filho do meio, esquecível, sempre na sombra. Sabe o que eu fiz? Poderia ter implorado por amor. Poderia ter me tornado o palhaço da família, fazendo qualquer coisa para conseguir um olhar de aprovação. Poderia ter me tornado amargo, ressentido, destruído por dentro. Mas não fiz nada disso. Eu me construí sem esperar nada dele. Construí minha própria vida, meus próprios sucessos, minha própria identidade, que não dependia da aprovação de ninguém. E algo interessante aconteceu. Quanto mais eu me construía, menos eu precisava do amor dele. E quanto menos eu precisava, mais ele me respeitava. E quando meu pai estava morrendo, deitado naquela cama de hospital, com tubos saindo de todos os lados, ele não chamou meu irmão, o favorito. Ele me chamou. Segurou minha mão com aquela força que não deveria mais ter e disse, Abraão, você se tornou o que eu queria ser. Forte, independente, completo. Seu irmão ainda precisa de aprovação. Você não precisa de nada de ninguém. O amor chegou, mas eu já não precisava mais dele para me sentir completo. E essa é a grande ironia. O amor vem quando você não precisa mais dele para sobreviver. Quando você está completo sozinho, as pessoas querem estar perto de você. Quando você está desesperado por amor, as pessoas fogem de você. Então, pare de implorar por amor de quem quer que seja. Construa-se primeiro. Torne-se alguém que você mesmo admiraria. E então o amor virá, ou não virá. E se não vier, você estará bem de qualquer jeito, porque você é suficiente. Agora, prepare-se. O que vou dizer agora vai contra tudo que te ensinaram sobre sonhos, esperança e pensamento positivo. E vai libertar você de uma das maiores mentiras do século. Regra número 6. Sonhar sem ação é uma mentira. Havia uma placa pendurada na sinagoga da minha infância, logo acima da entrada. Todos passavam por ela, mas poucos realmente liam. Dizia, reze como se tudo dependesse de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. Essa é a abordagem judaica em uma frase. Deus não gosta de gente preguiçosa que fica esperando milagres. Ele gosta de gente que faz acontecer e pede bênção para o trabalho. Tenho um primo, Moisés. Não estou inventando o nome. Ele realmente se chamava Moisés. E a ironia não passa despercebida. Durante 20 anos, ele sonhou em abrir um restaurante. 20 anos. Ele tinha cadernos cheios de receitas, plantas do restaurante perfeito, nomes criativos, cardápios elaborados. Ele falava sobre isso em todo o encontro de família. Alguém perguntava o que tinha de novo. Ele começava, estou pensando no restaurante, sabe? Ele traçou planos detalhados, criou cardápio completo com entrada, prato principal, sobremesa. Procurou o local perfeito em 3 bairros diferentes. Fez planilhas financeiras que nunca mostrou para nenhum banco. Desenhou uniformes para garçons que nunca contratou. Sonhou, planejou, visualizou, imaginou,
Fez tudo menos a única coisa que importava: começar. Ele morreu aos 58 anos de ataque cardíaco, ainda sonhando. O velório foi no mesmo salão onde ele queria abrir o restaurante. A viúva chorando, dizendo, era o sonho dele. Como se sonho fosse suficiente. Como se intenção contasse para alguma coisa no final. Sabe quem estava no velório? O vizinho dele, Raim. Raim tinha sido demitido de um emprego estável na mesma época que Moisés começou a sonhar com o restaurante. Sabe o que Raim fez? Não sonhou, não planejou, não esperou o momento perfeito. Comprou uma barraca de falafel usada, colocou numa esquina movimentada e começou a vender no dia seguinte. A comida não era perfeita, a localização não era ideal, ele não tinha capital inicial, experiência ou garantia nenhuma de sucesso. Mas ele fez. E errou. E aprendeu. E melhorou. E em 6 meses tinha 2 barracas. Em alguns anos, um pequeno restaurante. Em 5 anos, 3 restaurantes. Hoje, 15 anos depois, ele tem uma rede de 30 lojas espalhadas pela cidade. 30, enquanto Moisés ainda estava esperando o momento certo. Raim já tinha falhado e recomeçado 5 vezes. A diferença entre eles? Raim entendeu que ação imperfeita vale 1000 vezes mais que planejamento perfeito. Moisés esperou ter tudo certo antes de começar. Raim começou errado e foi se corrigindo no caminho. Moisés morreu com um sonho. Raim construiu um legado. Aqui está a sua tarefa. E não é para amanhã, é para hoje. Daqui a 1 hora no máximo. Depois de assistir a este vídeo, você vai dar um passo concreto em direção ao seu objetivo. Não um passo mental, um passo real. Uma ligação que você está adiando, um e-mail que você está enrolando para enviar, uma inscrição que você está postergando, uma conversa difícil que você está evitando. Uma ação. Uma única ação que prove para você mesmo que você não é só mais um sonhador. E escreva nos comentários, eu consegui. Não me conte o que você vai fazer. Me conte o que você fez. Porque intenção não conta. Planejamento não conta. Só ação conta. Vamos ver quantos de vocês são reais e quantos são apenas sonhadores com Wi-Fi. Agora vamos falar sobre algo que está destruindo você lentamente todos os dias, sem que você perceba. Suas próprias emoções. Regra 7. Suas emoções, seu problema. Você sabe por que os judeus sobreviveram a milhares de anos de perseguição, enquanto outros povos desapareceram, foram assimilados, perderam sua identidade. Nós continuamos existindo. Sabe o segredo? Aprendemos a controlar nossas emoções, a não ser escravos delas, a não deixar que sentimentos temporários ditem decisões permanentes. O Talmud faz uma pergunta: quem é um herói? E a resposta não é aquele que vence 1000 inimigos. A resposta é aquele que vence sua própria paixão. O verdadeiro campo de batalha não está lá fora, está aqui dentro. Entre o que você sente e o que você faz. Entre o impulso e a ação. Entre a emoção e a decisão. Vou lhe contar uma história que vai te mostrar o poder de controlar suas emoções. Meu sócio roubou 5 milhões de mim e fugiu para Israel. 5 milhões. Você ouviu direito. Não foi um mal-entendido. Não foi um erro contábil. Foi roubo deliberado, planejado, executado com precisão cirúrgica. Ele esvaziou nossas contas no dia que eu estava fora, pegou um avião e desapareceu. Quando descobri, minha esposa soluçou, gritou, quebrou coisas. Ela exigiu vingança. Queria que eu processasse, que denunciasse, que perseguisse, que destruísse aquele homem. Ela queria sangue. Eu entendo. É a reação natural. É o que qualquer pessoa normal sentiria. Raiva, ódio, desejo de retribuição. Mas eu disse, Raquel, lágrimas não vão trazer o dinheiro de volta. Raiva não vai alimentar as crianças. Vingança não vai pagar as contas. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Como você pode ser tão frio? Como você pode não sentir nada? Mas eu sentia. Sentia tudo. A traição queimava como ácido. A raiva pulsava como tambor de guerra. O desejo de vingança sussurrava promessas doces no meu ouvido. Mas em vez de obedecer essas emoções, eu as observei, as reconheci, as agradeci até, porque mostravam que eu era humano. E então as coloquei de lado e fiz o que precisava ser feito. Em vez de perseguir o ladrão,
Eu construí um novo negócio. Em vez de gastar energia, tempo e dinheiro em advogados e processos, eu investi tudo em recomeçar. Em vez de olhar para trás com raiva, olhei para a frente com determinação. 3 anos depois, eu tinha ganhado 10 vezes mais do que ele tinha roubado. 10 vezes. E sabe o que aconteceu com ele? Morreu de câncer 2 anos depois, sozinho, isolado, gastando o dinheiro roubado em tratamentos que não funcionaram. Sem a minha raiva, sem a minha maldição, sem eu fazer absolutamente nada contra ele. A vida resolveu tudo sozinha. E aqui está a lição. Emoções são informação, não instrução. Elas te dizem o que você está sentindo, mas não te dizem o que fazer. Você sente raiva. Ótimo. Informação recebida. Algo não está certo. Mas entre sentir raiva e agir com raiva, existe um espaço. E nesse espaço mora a liberdade. A liberdade de escolher sua resposta, de não ser escravo dos seus sentimentos. Porque se você age toda vez que sente algo, você não está no controle. Seus hormônios estão no controle. Suas emoções estão no controle. Você é apenas um boneco reagindo a estímulos. Mas se você sente, reconhece, escolhe, aí você é livre. Aí você é senhor de si mesmo. Agora, preste atenção. A próxima regra é tão urgente que cada segundo que você perde lendo isso, você está provando que ela está certa. Regra número 8. Amanhã será tarde demais. Sabedoria judaica que deveria estar gravada na testa de cada pessoa. Não diga, vou aprender quando tiver tempo. Talvez não haja tempo. Nós, judeus, sempre vivemos com as malas prontas na porta, literalmente. Meus avós tinham uma mala pequena debaixo da cama, sempre pronta, com documentos, joias e algumas roupas. Por quê? Porque sabíamos que o amanhã poderia não chegar. Porque havíamos aprendido da pior forma possível que tudo pode acabar em uma noite. Essa paranoia salvou vidas. Enquanto outros vizinhos diziam, isso nunca vai acontecer aqui, meus avós estavam prontos. E quando aconteceu, e sempre acontecia, eles já estavam saindo pela porta, enquanto outros ainda estavam decidindo o que levar. Minha tia Miriam adiou sua viagem a Jerusalém por 40 anos. 40 anos. Desde que era jovem dizia que iria, mas sempre tinha uma desculpa. Quando as crianças crescerem, era a primeira. Quando eu tiver mais dinheiro, era a segunda. Quando minha saúde melhorar, era a terceira. Quando eu me aposentar, era a quarta. Sempre quando, nunca agora. Ela morreu uma semana antes de finalmente comprar as passagens. Uma semana. 72 anos de vida. 40 anos de sonho e morreu uma semana antes de realizá-lo. No velório, encontraram o folheto da agência de viagens na bolsa dela. Ela tinha finalmente decidido. Finalmente estava pronta. Mas a vida não esperou ela estar pronta. Há um ditado nas famílias judaicas que meu avô repetia sempre que alguém dizia, vou fazer isso amanhã. Hoje. Não seja covarde. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não quando tiver tempo, dinheiro, coragem, companhia. Hoje. Agora. Porque o amanhã é uma promessa que ninguém pode garantir. Você acha que tem tempo. Você acha que pode adiar. Você acha que sempre haverá uma próxima oportunidade. Mas a vida não funciona assim. A vida é agora. Este segundo. Este momento. E ele já passou enquanto você lia esta frase. E mais um. E mais um. E você nunca mais vai recuperá-los. Então, pare de adiar sua vida. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar estar pronto. Ninguém nunca está pronto. Você aprende fazendo, não se preparando. Você cresce enfrentando, não evitando. Você vive tentando, não esperando. Agora vem uma regra que vai te fazer questionar tudo que te ensinaram sobre justiça, merecimento e o funcionamento do universo. Regra número 9. O mundo é injusto. Aceite isso. Na Torá tem a história de Jó. Ele era o homem mais justo, mais piedoso, mais correto que existia. E sabe o que Deus permitiu que acontecesse com ele? Perdeu tudo. A família, a saúde, os bens, a dignidade. Tudo. Enquanto isso, homens ímpios prosperavam, riam, festejavam. E quando Jó, sofrendo mais do que qualquer ser humano deveria sofrer, teve a audácia de perguntar, onde está a justiça nisso?
Sabe o que Deus respondeu? Onde você estava quando criei o mundo? Tradução: cale a boca e supere isso. Brutal. Sim. Verdade? Também. O mundo não foi criado para ser justo. Não existe karma instantâneo. Não existe justiça divina garantida. Não existe recompensa automática por ser bom. Essas são historinhas que contamos para crianças dormirem tranquilas. A realidade é muito mais crua. Meu avô fugiu de um pogrom na Rússia. Seu irmão, um bêbado inútil que batia na esposa e negligenciava os filhos, ficou para trás porque estava dormindo uma bebedeira. O avô assumiu que ele tinha morrido. Anos depois, descobriu que o irmão não só tinha sobrevivido, como tinha herdado toda a propriedade da família, porque era o único que ficou. Ficou rico da noite para o dia. Enquanto meu avô passava fome na América, seu irmão bêbado vivia como rei. Onde está a justiça nisso? Em lugar nenhum. Mas aqui está o resto da história. Meu avô construiu um negócio nos Estados Unidos do zero. Começou vendendo trapos de porta em porta. Dormia no chão. Comia uma vez por dia. Juntou cada centavo, investiu, reinvestiu. Em 20 anos tinha 5 lojas. Em 40 anos era um dos homens mais respeitados da comunidade. Morreu rico, cercado de família que o adorava, deixando um legado que sustenta nossa família até hoje. O irmão bêbado bebeu toda a herança em 5 anos. Toda. Morreu aos 42 anos em uma vala, afogado em seu próprio vômito, sozinho, odiado até pela própria sombra. Então, onde está a justiça? Não no mundo. No resultado. Não a curto prazo, a longo prazo. Mas o mundo não entregou justiça. Meu avô criou sua própria justiça com escolhas. O irmão criou a própria destruição, também com escolhas. Não porque o mundo seja justo, mas porque o avô não esperava justiça. Ele não ficou amargo, não ficou reclamando, não ficou esperando que o universo reconhecesse seu esforço. Ele criou seu próprio destino. Não esperou que o mundo fosse justo com ele. Tornou-se forte o suficiente para que não importasse se o mundo era justo ou não. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Reclamar de injustiça é a ocupação favorita dos fracos. Os fortes não esperam justiça, eles criam resultados. Ponto. Agora vem uma regra que vai te fazer olhar no espelho e não gostar do que vê. Mas é necessária. Necessária e libertadora. Regra número 10. Você se cria ou se destrói todos os dias com cada escolha. No Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, tem uma parte da cerimônia que impressiona até os não religiosos. Os judeus batem no próprio peito uma lista de pecados. Mentimos, roubamos, invejamos, orgulhamos. Bate, bate, bate no peito. Sabe por quê? Para lembrar que o inimigo está dentro, não fora. Não é o governo que está arruinando você. Não é a economia. Não é seu chefe. Não são seus pais. Não é sua infância difícil. Não é a falta de oportunidades. É você. Suas escolhas. Seus hábitos. Suas desculpas. Seus medos. Seu eu de ontem criou seu hoje. Seu eu de hoje está criando seu amanhã. E se você não gosta do que vê, a culpa é sua. Mas a solução também é sua. Meu irmão mais novo, Isaac, era um gênio. Sem exagero. Aos 15 anos, ele resolvia problemas matemáticos de nível universitário de cabeça. Professores diziam que ele seria o próximo grande cientista. Universidades disputavam ele com bolsas. O futuro era tão brilhante que machucava o olhar. Aos 25, ele era viciado em drogas. Aos 35, morreu debaixo de uma ponte, sozinho, sem ninguém para identificar o corpo. Demoramos 3 dias para descobrir que era ele. De quem é a culpa? Dos pais que o amavam e davam tudo. Dos professores que o incentivavam. Dos amigos que tentaram ajudar 1000 vezes. Da sociedade que não entende gênios. Não. Ele escolheu. A primeira vez que experimentou cocaína para melhorar a concentração. Ele escolheu. A 10ª vez que prometeu parar e não parou. Ele escolheu. A 100ª vez que mentiu para a família. Ele escolheu. Cada dose, cada mentira, cada vez que escolheu o prazer temporário sobre o bem-estar permanente, ele estava se destruindo. Uma escolha de cada vez. Não foi um dia, não foi uma decisão.
Foi uma espiral descendente de milhares de pequenas escolhas, cada uma dizendo: hoje não importa, amanhã eu paro. Essa é a última vez. Até que não havia mais amanhãs. E você faz a mesma coisa. Não com drogas, talvez, mas de outras formas. Cada vez que escolhe Netflix em vez de trabalhar no seu projeto. Cada vez que escolhe comida lixo em vez de cozinhar algo decente. Cada vez que escolhe reclamar em vez de agir. Cada vez que escolhe o caminho fácil, em vez do caminho certo. Você está se destruindo devagar, silenciosamente, mas tão certamente quanto Isaac. Porque você não é destruído por uma grande tragédia. Você é destruído por 1000 pequenas concessões, 1000 pequenas desistências, 1000 pequenas vozes, dizendo: hoje não importa. Só mais uma vez. Eu mereço descansar. Até que sua vida inteira seja feita de concessões e desistências. E você acorda aos 50 percebendo que não viveu, apenas existiu. Então, escreva agora nos comentários: assumo a responsabilidade por tudo. Pelo bom, pelo ruim, pelo que deu certo, pelo que deu errado. Assumo que sou o autor da minha vida, tanto da tragédia quanto do triunfo. Porque só quando você assume total responsabilidade é que você ganha total poder, o poder de mudar. Enquanto você culpa os outros, você é impotente. Mas quando você assume a culpa, você também assume o controle. E esse controle é a coisa mais valiosa que você pode ter. Agora vem uma regra sobre força verdadeira. Não a força que o mundo vê, mas a força que ninguém testemunha. Regra 11. O forte chora em segredo. Você sabe distinguir um judeu de verdade de um exibicionista. Um exibicionista chora em público, posta sua dor no Instagram, dramatiza cada pequeno problema, faz performance de sofrimento. Um judeu de verdade sorri durante o dia e chora no travesseiro à noite. Sangra por dentro, mas não dá esse gosto aos inimigos. Não mostra fraqueza porque sabe que fraqueza atrai predadores. Meu pai perdeu tudo na segunda-feira negra de 1987. Tudo. Décadas de trabalho evaporaram em um dia. O negócio que ele construiu, tijolo por tijolo, desapareceu. Os investimentos zeraram, a casa hipotecada, os planos destruídos. Ele tinha 43 anos e estava de volta ao zero. Pior que zero, porque agora tinha 4 filhos dependendo dele e uma reputação destruída. De manhã, no dia depois de perder tudo, ele veio até nós. Nós 4 estávamos sentados à mesa do café em silêncio, porque até crianças sentem quando algo terrível aconteceu. Esperávamos lágrimas, esperávamos desespero, esperávamos pelo menos uma explicação dramática. Mas ele entrou sorrindo. Não um sorriso falso, um sorriso genuíno que iluminava os olhos e disse: hoje vamos começar um novo jogo. Quem consegue inventar o melhor negócio do nada? Vamos fazer uma competição. O vencedor ganha sorvete no domingo. Rimos. Pensamos que era brincadeira, mas ele estava falando sério. Passamos a manhã toda inventando ideias malucas de negócios. Meu irmão sugeriu vender limonada. Minha irmã sugeriu fazer pulseiras. Eu sugeri lavar carros. Meu pai anotou tudo, como se fossem ideias de um conselho empresarial bilionário. Nos sentimos importantes, nos sentimos empolgados, nos sentimos seguros, mesmo sem entender por que não deveríamos nos sentir assim. Só 20 anos depois, no funeral da minha mãe, ela me contou o resto da história. Naquela noite depois que colocou todos nós para dormir, meu pai trancou-se no banheiro e chorou como uma criança. Chorou tão alto que minha mãe ficou com medo que acordássemos. Ele socou a parede até os nós dos dedos sangrarem. Gritou para Deus, para o universo, para o vazio. Deixou sair toda a dor, todo o medo, todo o desespero. Mas fez isso sozinho, longe dos nossos olhos. Porque pela manhã, ele precisava ser uma rocha. Pela manhã, ele era nosso herói novamente. Porque herói não é aquele que não cai. Herói não é aquele que não sente dor. Herói não é aquele que é forte o tempo todo. Herói é aquele que cai em particular e se levanta em público. Aquele que sangra sozinho, mas sorri para aqueles que dependem dele. Aquele que carrega o peso do mundo nos ombros, mas não deixa ninguém ver o quanto ele está pesado. Essa é a força verdadeira. Não a ausência de fraqueza, mas a escolha de onde e quando mostrar essa fraqueza. Não reprimir emoções, mas direcioná-las.
Não fingir que está tudo bem, mas garantir que aqueles sob sua proteção acreditem que vai ficar tudo bem, até que realmente fique. Meu pai reconstruiu tudo em 8 anos. 8 anos de trabalho brutal, de noites sem dormir, de sacrifícios que nunca mencionou. E quando finalmente voltou ao topo, quando o negócio estava prosperando novamente, alguém perguntou: como você aguentou depois de perder tudo? Ele respondeu: eu não aguentei. Eu quebrei. Mas ninguém precisava ver isso. Não vá embora agora. A próxima regra sobre o preço de cada escolha vai te fazer repensar tudo que você quer na vida. Regra 12. Tudo tem um preço. E você não pode negociar. Você só pode escolher qual preço está disposto a pagar. Se você quer ser rico, vai pagar com solidão, porque enquanto seus amigos estão festejando, você está trabalhando. Vai pagar com insônia, porque seu cérebro não desliga quando há decisões a tomar. Vai pagar com relacionamentos perdidos, oportunidades sociais sacrificadas, conforto adiado. Se você quer uma família feliz, vai pagar com liberdade. Não pode mais fazer só o que quer quando quer. Vai pagar com concessões, porque casamento e filhos exigem que você ceda, negocie, sacrifique. Vai pagar com preocupação constante, porque agora existem pessoas cujo bem-estar importa mais que o seu. Se você quer paz, vai pagar com ambição, porque ambição é guerra constante. É nunca estar satisfeito. É sempre querer mais, conquistar mais, ser mais. Paz exige que você aceite onde está, e isso significa abrir mão de onde poderia estar. Na tradição judaica, isso se chama balança, a balança da vida. Você não pode colocar tudo em um lado sem tirar do outro. Você não pode ter tudo. Nunca pode. Nunca vai poder. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo vai parar de tentar e começar a escolher conscientemente. Eu escolhi a riqueza. Aos 25 anos, quando meus amigos estavam viajando, namorando, curtindo a vida, eu estava construindo um negócio. Trabalhava 16 horas por dia, acordava às 5 da manhã, dormia no escritório. Perdi amizades porque nunca tinha tempo. Perdi relacionamentos porque estava casado com o trabalho. Perdi experiências que nunca vou recuperar. E quando finalmente me casei e tive filhos, pensei que poderia ter tudo. Família e riqueza. Trabalho e presença. Eu estava errado. Sabe quanto paguei pela riqueza que construí? Não vi meus filhos crescerem. Literalmente. O primeiro passo do meu filho mais velho, eu estava em uma reunião. A primeira palavra da minha filha, eu estava viajando a negócios. O primeiro dia de escola deles, eu estava fechando um contrato. As apresentações escolares, as festas de aniversário, os momentos pequenos que constroem uma infância, eu perdi todos. Minha esposa gravava vídeos para mim. Eu assistia no avião, no hotel, entre reuniões. Via meus filhos crescerem através de telas. Eles me ligavam, diziam: papai, quando você volta? E eu sempre respondia: logo, meu amor. Mas logo eram semanas, logo eram meses. E quando eu finalmente voltava, eles já tinham mudado. Já eram diferentes e eu tinha perdido a transformação. Me arrependo disso todos os dias. Todos. Olho para meus filhos agora adultos e vejo estranhos bem-sucedidos que compartilham meu sobrenome. Eles me respeitam, me admiram até, mas não me conhecem. E eu não os conheço, porque conhecer alguém exige tempo, e tempo era o que eu não tinha. Eu mudaria. A resposta que todo mundo espera é sim. O arrependimento que todo pai bem-sucedido deveria sentir. Mas não mudaria, porque graças à minha escolha, meus filhos nunca conheceram fome, nunca sentiram o medo de não ter o que comer no dia seguinte, nunca foram humilhados por pobreza, nunca tiveram que abandonar sonhos porque não havia dinheiro para realizá-los. Eles estudaram nas melhores escolas, viajaram pelo mundo, tiveram oportunidades que eu só sonhei em ter. Eu paguei com a infância deles pelo futuro deles. Paguei com minha presença pela prosperidade deles. É cruel? Sim. É injusto? Talvez. É honesto? Absolutamente. Porque essa é a verdade que ninguém quer admitir. Todo sucesso tem um preço e alguém sempre paga. Na minha história, eu paguei com relacionamento. Meus filhos pagaram com presença. Mas todos nós ganhamos com segurança, oportunidade, liberdade financeira.
Não existe almoço grátis, não existe sucesso sem sacrifício, não existe realização sem renúncia. Você só precisa decidir conscientemente qual preço está disposto a pagar e então pagar sem reclamar. Porque reclamar do preço depois de fazer a escolha é covardia. Agora vem uma verdade sombria, uma que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Regra 13. Você está se devorando. Agora, neste exato momento. Lentamente, mas com segurança. Com cada cigarro que promete relaxamento, mas rouba anos. Com cada pedaço extra de bolo que satisfaz por segundos, mas adiciona quilos. Com cada relacionamento tóxico que você mantém porque tem medo da solidão. Com cada pensamento negativo que alimenta porque se tornou confortável na amargura. Na Cabala, o misticismo judaico, existe um conceito chamado o outro lado. O lado sombrio da alma. Não é o diabo, não é uma entidade externa. É você. É a parte de você que quer te destruir, que sussurra justificativas para comportamentos autodestrutivos, que convence você de que só mais uma vez não vai fazer diferença, que transforma a autossabotagem em autocuidado. Eu tinha um amigo, Joseph, um bom homem. Não bebia, não fumava, frequentava a academia religiosamente. Comia bem, dormia bem, cuidava da saúde física. Mas tinha um vício que ninguém percebeu até ser tarde demais. Ele assistia ao noticiário 3 horas por dia. 3 horas de tragédia, corrupção, violência, desgraça. Lia todos os comentários de haters nas redes sociais. Todos. Entrava em discussões com idiotas online, pessoas que nem conhecia, cujas opiniões não importavam, mas que ele precisava convencer, corrigir, destruir argumentativamente. Parecia inofensivo. É só informação, ele dizia. Só manter-se atualizado. Só exercício intelectual. Mas estava injetando veneno na alma todos os dias. Veneno em doses pequenas, mas constantes. Seu humor piorou. Sua visão de mundo escureceu. Ele começou a ver ameaças em todo lugar, conspiração em tudo, inimigos onde havia apenas diferenças. Ele morreu aos 51 anos de derrame. 51, o médico disse, estresse, pressão alta, sistema cardiovascular comprometido. Mas eu digo, foi suicídio espalhado ao longo de anos. Foi morte por 1000 cortes pequenos que ele mesmo infligia. Cada notícia ruim, um corte. Cada comentário tóxico, outro corte. Cada discussão inútil, mais um corte. Até que não havia mais sangue para perder. E você faz a mesma coisa. Talvez não seja notícia. Talvez seja pornografia que destrói sua capacidade de intimidade real. Talvez seja comida que usa para anestesiar emoções. Talvez seja trabalho que usa para evitar família. Talvez seja Netflix que usa para adiar a vida. Talvez sejam relacionamentos que sabe que são ruins, mas tem medo de terminar. Talvez seja bebida que precisa para relaxar, que virou necessidade, que virou dependência, que virou desculpa. Você está tomando pequenas doses de veneno todos os dias e achando que é normal, achando que todo mundo faz isso, achando que não tem consequências, porque as consequências não são imediatas. Mas estão acumulando como juros compostos ao contrário. Cada escolha ruim multiplica a próxima. Cada vez que você se autossabota, fica mais fácil fazer de novo. Até que a autodestruição vira seu padrão. Pare agora. Identifique seu veneno. Seja honesto consigo mesmo sobre o que está te matando lentamente. E pare antes que seja tarde demais. Porque ninguém vai parar você. Ninguém vai te salvar de você mesmo. Essa é sua responsabilidade e apenas sua. Agora, uma verdade existencial que vai te fazer sentir menos sozinho ou mais sozinho, dependendo de como você a interpreta. Regra 14. Ninguém vai te entender completamente. Ninguém. Nem mesmo a mãe que te deu a luz, que te carregou no ventre, que te conhece desde antes de você nascer. Nem mesmo a esposa que dorme ao seu lado todas as noites, que vê você em seus momentos mais vulneráveis. Nem mesmo os filhos que carregam seu DNA, sua aparência, suas maneiras. E aqui está o mais assustador. Nem mesmo você se entende completamente. Quantas vezes você fez algo e depois pensou, por que eu fiz isso? Quantas vezes você reagiu de forma que não esperava? Quantas vezes você se surpreendeu com seus próprios sentimentos, pensamentos, escolhas?
Se você não se entende totalmente, como pode esperar que outros entendam? No misticismo judaico existe o conceito da alma extra. A alma adicional que recebemos no Shabat. A ideia por trás é que cada alma é tão única, tão individual, tão singular, que até Deus criou cada uma separadamente. Não em massa, não em série. Uma por vez, com atenção total. Por isso, você é único a ponto de sentir solidão existencial, porque literalmente não existe ninguém exatamente como você. Nunca existiu, nunca existirá. Essa é a bênção e a maldição da individualidade. A bênção é que você é especial, único, insubstituível. A maldição é que você está fundamentalmente sozinho em sua experiência de ser você. Ninguém jamais vai sentir o que você sente exatamente como você sente. Ninguém vai entender seus medos, seus sonhos, suas motivações da forma exata que você entende, porque ninguém está vivendo dentro da sua cabeça. Aceite isso. Não como tragédia, mas como realidade. Pare de procurar a alma gêmea que vai te completar, que vai te entender perfeitamente, que vai preencher o vazio. Essa pessoa não existe, nunca existiu. É um mito romântico que vem de livros e filmes, mas não corresponde à realidade. Em vez disso, procure alguém com cuja estranheza você se sinta confortável, alguém cujas peculiaridades complementem as suas. Alguém que não precisa te entender completamente para te aceitar totalmente. Porque relacionamentos não são sobre entendimento total, são sobre aceitação mútua de diferenças fundamentais. E liberte-se da prisão de precisar ser entendido. Você não precisa explicar-se o tempo todo. Você não precisa justificar suas escolhas. Você não precisa fazer os outros entenderem. Apenas viva. Faça suas escolhas, siga seu caminho e deixe que interpretem como quiserem. A interpretação deles diz mais sobre eles do que sobre você de qualquer forma. Agora sim, a última regra. A que separa escravos de pessoas livres. A que você precisa guardar no coração até o último dia da sua vida. Regra 15. O tempo é a única moeda verdadeira. Não reais, não dólares, não Bitcoin. Tempo. Na tradição judaica existe uma oração chamada o tempo das nossas vidas. É recitada em momentos especiais, e nela não agradecemos pelo dinheiro. Não agradecemos pela saúde, embora seja importante. Não agradecemos pelo sucesso. Agradecemos pelo tempo. Pelo dom de mais um dia, mais uma hora, mais um momento. Porque tempo é a única coisa que você não pode comprar, não pode roubar, não pode emprestar, não pode recuperar. É dado em quantidades desconhecidas e é gasto em tempo real, quer você perceba ou não. Você sabe quanto tempo lhe resta? Não, ninguém sabe. Pode ser 60 anos, pode ser 60 dias, pode ser 60 segundos. Vou lhe mostrar algo perturbador. Pegue sua idade agora. Subtraia de 75, que é a expectativa média de vida. Multiplique por 365. Esse é o número médio de dias que lhe restam. Talvez menos se sua saúde não for boa. Talvez mais se você tiver sorte. Mas provavelmente por aí. Agora subtraia um terço, porque é quanto você vai passar dormindo. Não vivendo, dormindo. Subtraia outro quarto, porque é quanto tempo você vai passar trabalhando para outra pessoa, construindo o sonho de outro alguém. O que resta? Migalhas. E você as desperdiça, assistindo ao TikTok, rolando o Instagram, discutindo com idiotas que nunca vai conhecer, reclamando de coisas que não pode mudar, adiando coisas que deveria fazer, assistindo TV, jogando jogos, fazendo qualquer coisa, exceto viver deliberadamente. Meu bisavô, antes de morrer aos 89 anos, me chamou, segurou minha mão com aquela força surpreendente que às vezes vem nos últimos dias e disse: Abraão, eu vivi 89 anos, mas a vida de verdade, a vida que importa, durou apenas 5. 5 anos em que eu estava realmente presente, realmente vivo, realmente fazendo o que importava. O resto foi existência, foi passar o tempo, foi deixar a vida acontecer, em vez de fazer a vida acontecer. Ele chorou. Um homem de 89 anos, que sobreviveu ao gueto, que construiu o império, que criou família, chorou como criança e disse: Não repita meus erros. Não espere estar velho para perceber que desperdiçou a vida. Viva agora. Não amanhã. Não quando se aposentar.
Não quando tiver mais dinheiro. Agora. Eu não repeti os erros dele. Vivi intensamente, imperfeitamente, mas deliberadamente. Cada escolha consciente, cada dia com propósito. Não deixei a vida me acontecer. Eu aconteci com a vida. E vocês? Vocês estão vivendo ou apenas existindo? Estão fazendo escolha ou deixando as circunstâncias escolherem por vocês? Estão gastando seu tempo em coisas que importam ou em distrações que anestesiam? Essas 15 regras não são filosofia, não são teoria, não são ideias bonitas para discutir em jantares. Este é um guia para a sobrevivência em um mundo que não foi criado para a sua felicidade. O mundo foi criado para testá-lo, para ver se você é forte o suficiente para criar sua própria felicidade. Você ou passa por esse teste com dignidade ou se quebra como meu vizinho João, que tinha tudo, mas morreu com nada, porque ninguém lhe contou as regras verdadeiras. O Talmud contém um último pedaço de sabedoria que quero compartilhar. Onde não há pessoas, tente ser humano. É uma frase linda, mas eu acrescento: primeiro, torne-se você mesmo. Durão, honesto, proativo, responsável, forte. Porque você não pode dar o que não tem. Você não pode ser luz para outro se está apagado por dentro. Você não pode salvar alguém se está afogando. Construa-se primeiro. Torne-se imbatível. Não porque nada pode te derrubar, mas porque você aprendeu a se levantar sozinho. Torne-se a pessoa que você gostaria de conhecer, o pai que gostaria de ter tido, o amigo que precisou, mas não encontrou, o líder que admiraria. E então, somente então, ajude outros a fazerem o mesmo. Se este vídeo lhe furou as defesas, se estas palavras chegaram até onde você não deixa ninguém chegar, inscreva-se no canal agora mesmo. Clique no sininho, porque no próximo vídeo vou compartilhar 7 segredos judaicos de manipulação. Como reconhecer quando estão manipulando você, como se proteger, como usar essas técnicas de forma ética. Esse conhecimento custou o sangue da minha família. Foi aprendido em guetos, campos de concentração, perseguições. Foi refinado ao longo de 3.000 anos. E eu vou entregar de graça para você. Comente abaixo o número da regra que mais te impactou. De 1 a 15. Qual delas te atingiu? Qual delas expôs uma verdade que você estava evitando? E mais importante, adicione uma ação que você realizará na próxima hora. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não quando estiver pronto. Hoje. Agora. Nas próximas 60 minutos. Uma ligação, um e-mail, uma conversa, uma decisão. Algo. Qualquer coisa que prove para você mesmo que você não é só mais um sonhador, assistindo vídeos e achando que isso conta como progresso. E lembre-se do ditado judaico: se não for agora, quando? Se não for você, quem? Você está esperando o quê? Permissão? Ninguém vai dar. O momento certo nunca vai chegar. Estar pronto? Você nunca vai estar. A vida é agora. Este segundo. Este momento. E ele já passou enquanto você hesitava. Não deixe mais segundos escaparem. Última tarefa, a mais importante. Envie este vídeo para uma pessoa que mais precisa. Aquela pessoa que você ama e que está desperdiçando a vida, que está esperando, que está se sabotando, que está quebrada, mas fingindo estar inteira, que precisa ouvir estas verdades tanto quanto você precisou. Você pode salvar a vida de alguém, literalmente. Como eu não consegui salvar o João, que se enforcou porque ninguém lhe disse que a vida tem outras regras além das que nos ensina. Não deixe que sua omissão custe a vida de quem você ama. Compartilhe agora. Shalom. E lembre-se sempre, o mundo não lhe deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. Você é o criador da sua vida ou a vítima dela. A escolha sempre foi sua e sempre será.